Olá a todos, eu sou Ana Estela Haddad, eu sou sou odontopediatra e professora da Faculdade de Odontologia da USP, e estou muito feliz de participar dessa ação Feliz por Ajudar, que é uma iniciativa da Turma do Bem junto com a Colgate, né? A Colgate apoia várias ações interessantes nossas lá na Faculdade de Odontologia, inclusive a ação da qual eu participo. Eu trabalho com telesaúde e teleodontologia desde 2007, e a minha participação aqui vai ser conversar um pouquinho sobre esse tema com vocês, compartilhar um pouquinho o que tem saído mais recentemente sobre esse tema, a nova regulamentação, e a gente pensar juntos um pouquinho, né, sobre essa ferramenta que é a teleodontologia, que hoje ganhou destaque, mas que já vem tendo ações no Brasil e resultados há um bom tempo, que eu vou poder mostrar um pouquinho para vocês. Então, eu vou agora já começar a apresentação, vou compartilhar a tela, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. A gente colocou como tema, né, a teleodontologia, pensando assim, um novo olhar para a relação profissional-paciente, né, ou seja, como é que essa ferramenta, ainda mais agora que desde o início desse ano a gente teve o advento da pandemia da Covid-19, que tem mudado nossa vida como um todo, inclusive a parte do nosso exercício profissional, né? Então é sobre um pouco dentro desse tema que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, começando, assim, talvez uma pergunta que eu gostaria que a gente pudesse tentar responder ao longo dessa apresentação é como que a gente pode aplicar a teleodontologia na nossa prática profissional, né? Será que ela é uma ferramenta útil? Em que situações a gente poderia aplicar? O que pode fazer, o que não pode fazer por teleodontologia, né? Eu não vou responder completamente todas as questões, mas eu queria trazer alguns elementos, algumas informações para a gente refletir junto sobre isso, tá? Começando pela definição, né? A teleodontologia, ela é entendida como o exercício da odontologia mediado por tecnologias digitais e envolve não apenas a nossa relação com o paciente na prestação da atenção à saúde, mas envolve também ações de educação, de gestão dentro, principalmente do sistema de saúde, do fluxo dos pacientes pela rede de serviços, o encaminhamento para especialidades, a triagem, a pesquisa, a prevenção. A gente também pode usar a teleodontologia para orientar o paciente com relação ao autocuidado e a promoção da saúde bucal, né? E a teleodontologia, ela engloba tanto ações de teleassistência quanto de teleeducação, né? E na modalidade síncrona, quando nós estamos nos comunicando, seja entre profissionais, seja com o paciente, em tempo real, ou seja, como eu conversando longe geograficamente, mas no mesmo tempo, online, em tempo real. E assíncrona, quando essa comunicação remota é distante tanto no espaço como também no tempo, né? Então, eu estou gravando essa aula, vocês vão assistir essa aula num outro momento. Então, nós estamos fazendo uma comunicação que é assíncrona, né? E aí, dentro da teleassistência em teleodontologia, existem alguns termos que a gente utiliza para se referir a diferentes modalidades de atendimento e de atuação que a gente pode fazer com a teleodontologia. Uma delas é a teleinterconsulta, que é quando dois profissionais, no nosso caso, dois dentistas, trocam informações e opiniões, né, sobre um paciente, os dados de um paciente, um caso clínico, o diagnóstico, a terapêutica, né, mas sempre são, nesse caso, dois profissionais, dois dentistas conversando. E a teleinterconsulta, de uma forma mais ampla, quando a gente está falando da troca de opiniões entre profissionais de diferentes profissões, numa perspectiva multiprofissional, a gente se refere como a teleconsultoria, né? Então, é uma comunicação remota, né, mediada por tecnologia, entre profissionais de saúde, gestores, trabalhadores da área da saúde, para trocas de informação em saúde, seja para esclarecer dúvidas sobre procedimentos, sobre ações de saúde bucal, sobre questões relativas ao próprio processo de trabalho em saúde, enfim,
tem vários temas dentro dos quais a teleconsultoria pode acontecer. E existe o telediagnóstico, para diferentes áreas, no nosso caso seria o telediagnóstico odontológico, que se caracteriza pela determinação de um diagnóstico por meio remoto, mediado por tecnologia, de qualquer agravo da saúde bucal, que pode envolver, por exemplo, a transmissão de imagens, de exames complementares, o fornecimento de laudos, de pareceres, né, e emitido sempre por um cirurgião dentista que tenha o registro profissional, né. Uma outra ação possível é o telemonitoramento, que se caracteriza pelo acompanhamento à distância de pacientes que são atendidos, que já tenham sido atendidos previamente, e pode ser síncrono ou assíncrono, e pode levar a decisão sobre a necessidade ou não de uma nova consulta presencial, ou quando essa nova consulta presencial deve acontecer, para reavaliar o caso, para fazer o acompanhamento do caso presencialmente, né? E ele é muito útil para a gente, principalmente agora, depois da Covid, para você determinar quando você precisa ou não ver o paciente presencialmente e poder fazer esse acompanhamento entre duas consultas presenciais, né? E uma outra ainda atividade dentro da teleodontologia é a teletriagem, quando a gente faz a avaliação de sinais e sintomas relacionados à saúde bucal, de forma remota, né, e com vistas a poder encaminhar o paciente para um serviço de atenção, seja geral, seja especializado, ou se você tem um conjunto grande de pacientes, por exemplo, como no caso do Sistema Único de Saúde, que precisam de atendimento, e você quer fazer uma classificação de risco, quais os casos mais urgentes, ou aonde cada caso deve ser atendido. Então, a gente pode eventualmente, dentro de uma série de condições que a gente também vai conversar aqui, né, de padrões, de qualidade que a gente tem que observar, de padrões tecnológicos, e aí a gente pode, então, trabalhar também com a teletriagem, né. E a American Telemedicine Academy, a telemedicina, que por associação, telesaúde, telemedicina, teleodontologia, nós estamos falando do mesmo tipo de ação, né, ela já estabeleceu, né, uma série de benefícios a partir de programas já implementados, de estudos científicos que já foram publicados, né? Então já está comprovado que as ações de telesaúde, teleodontologia e telemedicina, elas podem promover uma redução dos custos e do tempo pela não necessidade do transporte do paciente, ela melhora a eficiência na gestão de recursos em saúde, quando ela faz a avaliação dos casos, a triagem por especialistas, ela promove um acesso mais rápido a especialistas, no caso, por exemplo, de acidentes, de emergências, diminui a necessidade de internações hospitalares, promove o uso mais eficiente dos recursos, quando a gente tem, assim, uma centralização dos especialistas e a descentralização da atenção geral, da atenção primária, né, e ela permite uma democratização, um maior acesso por mais pessoas que de outra forma não teriam acesso, principalmente quando as pessoas estão em regiões remotas, né. Ela permite também a cooperação e a integração entre pesquisadores para o compartilhamento de informações de saúde, de registros clínicos, e também uma maior qualidade de programas educacionais, programas de residência, de formação que pode ser feita, principalmente, por exemplo, quando a gente vai mostrar um caso de cirurgia ou um caso clínico, um procedimento, se você puder filmar e projetar, por exemplo, para um grande número de alunos, a gente vai ver que todos vão ter a mesma visão e uma boa visão, que seria muito melhor do que, por exemplo, se todos estivessem presencialmente ali em cima do paciente, tentando verificar e aprender com o procedimento que o professor está fazendo, né? Então, ela tem uma série de benefícios. E a telesaúde e a teleodontologia, a telemedicina ganharam um destaque muito grande recentemente a partir do advento da pandemia da Covid-19, né? Os primeiros casos começaram, como a gente sabe, na China, em dezembro de 2019, e em março a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia, né? Que está atingindo aí quase todos os países do mundo, com um grande número de casos, né? E esse é um gráfico aqui mostrando
desculpe. O acumulado, essa curva maior aqui é o estado de São Paulo, aqui são outros estados, né? O acumulado das notificações de novos casos, né? Um dado atualizado pelo CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, mostra que o Brasil está quase chegando em 6 milhões de casos, já teve 168 mil óbitos, né? E, enfim, nós estamos, segundo alguns epidemiologistas, começando a entrar na segunda onda, ou seja, nós estamos, de novo, como na Europa já está acontecendo, aqui parece que está chegando de novo um pico, uma nova subida no número de um novo aumento no número de casos. E a Organização Pan-Americana da Saúde, isso data de ontem, né, dentro de dados atuais epidemiológicos, mostra que no mundo a gente já está com 55, quase 56 milhões de casos confirmados, 1.300.000 mortes, e essa é a divisão, né, pelas regiões do mundo, né? Então, na África, 1.400.000 casos, nas Américas, 23, quase 24 milhões de casos, 15 milhões, 16 milhões na Europa, então, veja, a região das Américas já ultrapassou a Europa, né? Na região do Mediterrâneo Oriental, 3 milhões e 600 mil casos, no Pacífico Ocidental, 800 mil, e na região do Sudeste Asiático, 10 milhões confirmados, né? Então, o Sudeste Asiático, enfim, essa é um pouco a distribuição. A gente vê que a região das Américas tem uma situação muito crítica, né? Bom, e diferentes sistemas de saúde, diferentes autoridades sanitárias, como, por exemplo, no Reino Unido, o National Health System, que seria o SUS da Inglaterra, né? Até a gente se inspirou muito para fazer o SUS no National Health System em inglês, né? Ele traz uma série, um guia, né? Diretrizes para os atendimentos de saúde nesse período de pandemia, né? E ele propõe aqui o uso da consulta remota, da teleconsulta, para fazer a triagem de casos, tá? Bom, e com relação ao que já se sabe, né, então, por exemplo, a questão da rota de transmissão do coronavírus. A gente sabe que ele é transmitido diretamente pela tosse, pelo espirro, pela inalação de gotículas, por isso o uso generalizado agora de máscaras, né, para todas de rotina, como as pessoas saem na rua, a transmissão por contato com membranas mucosas, orais, nasais e oculares, e a transmissão por saliva, né, ou seja, o trabalho odontológico é frontalmente atingido pela questão da Covid-19, né? E quando a pandemia começou, tanto o Conselho Federal de Odontologia, como a Associação Latino-Americana de Odontopediatria e outras entidades, recomendaram a suspensão dos atendimentos eletivos por um período, até que se pudesse controlar um pouco mais a pandemia e entender seus mecanismos de funcionamento, o que funcionava, o que não funcionava, também em termos de desinfecção, de biossegurança, né, estabelecer novos protocolos de biossegurança, então limitando a consulta odontológica aos casos de emergência, né, cujo tratamento não pudesse ser adiado. E agora, mais recentemente, já com maior conhecimento, com novos protocolos estabelecidos, a gente tem voltado o atendimento com novos procedimentos de biossegurança, né, e também ainda continua algumas recomendações adicionais com relação à prática clínica. Então, sempre que a questão do uso de enxaguatórios bucais, que já era um procedimento, ele não é efetivo contra o vírus, propriamente dito, mas ele reduz a contagem bacteriana durante os procedimentos odontológicos, então, ainda está previsto, mas a gente tem inutilizado a cuspideira e o cuspir, né, então, priorizado o uso dos sugadores, né, para diminuir o uso de aerossóis, então, todo o procedimento mais preventivo, a odontologia minimamente invasiva, o tratamento restaurador atraumático, ganham um relevo, uma importância para que a gente possa sempre reduzir no ambiente odontológico as possibilidades de transmissão e contaminação, né, e
nessa perspectiva é que também o uso da teleodontologia ganha um destaque, porque uma série de questões com relação ao autocuidado, à promoção e prevenção, à anamnese, o acompanhamento entre consultas presenciais, a própria triagem, podem ser feitos através da teleodontologia, né? No SUS, depois que a pandemia começou, um exemplo, vários outros aconteceram, mas eles desenvolveram um aplicativo móvel, né, que permite uma consulta virtual inicial para os pacientes crônicos que são acompanhados no SUS, porque o sistema e os serviços ficaram sobrecarregados com o atendimento da pandemia, e aí ficou represado uma série de outros atendimentos, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis. Então, por exemplo, foi desenvolvido esse aplicativo, né. O Einstein, o Hospital Sírio-Libanês já estão fazendo as ações já estão usando a teleconsulta em medicina. O Einstein tem um dado que saiu recente mostrando que antes da pandemia eles faziam mais ou menos 80 teleconsultas por dia, eles depois passaram a fazer mais de 1.000, e 85% dos casos no pronto atendimento, a teleconsulta tem evitado que o paciente precise ir até o serviço de atendimento, né? Bom, e aí, então, na medicina, em abril de 2020, já durante a pandemia, foi promulgada uma nova lei, a Lei 13.989, que permite na medicina a teleconsulta, né? Também a enfermagem regulamentou, nesse período, a teleconsulta, permitindo já a teleconsulta. A fonoaudiologia já tinha uma regulamentação e atualizou essa regulamentação, já permitia a teleconsulta e agora fez uma atualização a partir desse novo período. E a psicologia já permite a teleconsulta desde 2018, né? E a odontologia, como é que nós estamos na odontologia? Nós tivemos, em junho desse ano, uma nova resolução, a 226, do Conselho Federal de Odontologia, que dispõe sobre o exercício da odontologia mediado por tecnologia, da odontologia que eles chamaram à distância, né? Então, dentro da nossa resolução, está estabelecido que é permitido o telemonitoramento, que consiste no acompanhamento à distância dos pacientes que estejam em tratamento, no intervalo entre duas consultas, devendo isso ser registrado no prontuário do paciente. Independentemente do que for feito, você tem que registrar esse atendimento no prontuário do paciente, né? E admite-se também, durante a pandemia, o que na resolução está denominado como teleorientação, com o objetivo de identificar, né, os casos em que o atendimento presencial vai ser necessário, através de um questionário pré-clínico, em especial sobre a própria Covid-19. Então, se o paciente teve algum sintoma nos últimos dias, se alguém da família teve a doença, como está sendo procedido, para que se verifique se é segura a consulta presencial, em que momento essa consulta presencial deve ser feita. E depois da resolução, o presidente do Conselho Federal de Odontologia, doutor Juliano do Valle, ele chegou a fazer uma live para esclarecer os termos da resolução, e foi publicado pelo Conselho um guia de esclarecimento, respondendo várias questões para orientar os dentistas sobre o uso da teleodontologia, né? Então, ele coloca lá nesse guia de orientação que o objetivo dessa regulamentação foi fazer com que a gente possa ter uma assistência odontológica segura, de qualidade, e que durante a pandemia, e ao mesmo tempo proteger os interesses tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, né? E aí ele fala também, ele ressalta quais os atendimentos, os tipos de atendimento que podem acontecer. Então, tanto a teleorientação quanto o telemonitoramento estão permitidos, mas a teleconsulta não, né? Então, o cirurgião dentista, diferente da medicina, da enfermagem, da fonoaudiologia e da psicologia, ele não pode fazer ainda o telediagnóstico, que é o diagnóstico à distância, tá certo? E essa regulamentação, a ideia é que ela não tenha valor apenas pelo período da pandemia, mas que ela tenha uma continuidade, né? E o artigo 5
fala da teleodontologia no SUS. E para isso, né, mais algumas questões, já vou voltar na questão da teleodontologia no SUS. Mas ainda dentro do guia de esclarecimento, né, eles falam sobre a importância da ficha clínica do paciente, de registrar o atendimento que é feito, o que foi feito. Uma consulta à distância pode ser cobrada da mesma forma que uma consulta presencial, porque o que interessa aqui não é o presencial ou a distância, mas é justamente o saber odontológico, a consulta. Então, está prevista a cobrança também, né? E sobre a prescrição de receitas à distância, isso já está atualizado, porque semana passada saiu a possibilidade da certificação digital para que os dentistas possam fazer prescrições eletrônicas. Eu já vou mostrar isso um pouquinho à frente. E com relação ao artigo 5, que é a teleodontologia no SUS, houve uma segunda resolução, que é a 228, né, procurando entender que a odontologia está incluída nos programas de telesaúde do Ministério da Saúde, então a teleodontologia também faz parte da odontologia, da telesaúde no SUS. Aí eu vou mostrar um pouquinho depois esse programa para vocês. E, então, semana passada, né, foi concretizada uma parceria do Conselho Federal de Odontologia com o Instituto de Ciência e Tecnologia, que faz a certificação digital, a certificação para que a gente possa ter uma assinatura eletrônica e fazer a prescrição eletrônica no atendimento odontológico. Então, foi uma medida do Conselho Federal de Odontologia em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, garantindo uma maior segurança e facilidade para a prescrição eletrônica. Então, tanto emitir atestados online, quanto pedidos de exames, relatórios e prescrição de medicamentos, com uma garantia de autenticidade e aceitabilidade, e que vai valer agora, não só para o período da pandemia, mas também depois. Então, é mais um avanço que a gente tem para apoiar a teleodontologia, que aconteceu na semana passada, né? Bom, e como que surgiu a telesaúde no Brasil? Quais as experiências que a gente já tem? Que resultados isso já mostrou que podem ser aproveitados por nós na odontologia, né? Então, eu trabalhei no Ministério da Saúde desde esse período, e foi na nossa gestão que foi formulado e implementado o programa Telesaúde Brasil Redes, né, que está atuante até hoje. Então, quando ele foi implementado lá em 2007, né, a ideia era que a gente pudesse qualificar a atenção primária à saúde, oferecer suporte às equipes de saúde da família por meio de teleconsultorias e segundas opiniões, ou seja, até recentemente, até antes da pandemia, no Brasil não se podia fazer em nenhuma área a teleconsulta. Então, o que a gente fazia, o que a gente sempre fez com sucesso e já com bons resultados, foram as teleconsultorias, que é a troca de opiniões entre profissionais, né? Bom, e a gente foi avançando, nós começamos com um projeto piloto em 9 estados e depois avançamos para todo o país, no Telesaúde Brasil, né? Chegamos a mais de 3 milhões de telediagnósticos, 3 milhões também de participações em ações de teleeducação, mais de 500 mil teleconsultorias no âmbito do programa, e isso foi crescendo, se estabeleceu depois um manual de implementação com as lições aprendidas, né? E um exemplo, por exemplo, um dos primeiros estados que a gente implantou o telesaúde naquele período foi o estado do Amazonas, e a gente vê o quanto é importante num estado como o Amazonas, que tem essa bacia geográfica, hidrográfica, né, como um estado imenso, espalhado por todo o território, são só 60 municípios bastante espalhados, e muitas vezes o transporte é só ou fluvial ou aéreo, né? Então, a gente, na época, conseguiu uma boa solução de conectividade com esse tipo de antena, que um desafio muito grande era fazer a conectividade para cima do Rio Amazonas, e aqui a gente se deslocou até aqui a Cabeça do Cachorro, que é São Gabriel da Cachoeira, né, onde a gente tinha uma parceria com o Canadá e levamos o
um grupo do Ministério de Saúde do Canadá até essa localidade, para eles testarem o funcionamento do telesaúde, que a gente se comunicou com o núcleo de telesaúde na Universidade Estadual do Amazonas. Então, no estado do Amazonas, os 60 municípios passaram a participar e já estavam envolvidos no programa desde essa época. E o objetivo dessas teleconsultorias, ele é resolver de uma forma direta e a curto prazo uma demanda, uma dúvida clínica que o profissional tenha, e de forma indireta, a médio e longo prazo, também ajudar na formação continuada, né, trazendo informações complementares sobre aquele tema para o profissional que está atuando, né. As teleconsultorias, elas podem ser também síncronas ou assíncronas. Como regra, a gente trabalha de rotina as assíncronas, na modalidade assíncrona, reservando a síncrona para os casos mais complexos, que precisa de um atendimento multiprofissional. E pela regulamentação que a gente fez no Ministério da Saúde, a gente estabeleceu lá um prazo de 72 horas para essa resposta no âmbito dos programas, de tal forma que a gente possa ter agilidade para resolver as dúvidas e o serviço realmente funcionar bem. E também uma outra lição aprendida que a gente teve é que para a gente ter uma boa resposta a uma teleconsultoria, né, essa resposta ela deve ser formatada para ser lida em até 15 minutos, né, considerando o contexto de atendimento num consultório particular ou num serviço do SUS, na atenção primária ou num centro de especialidade odontológica. O contexto é diferente, os recursos que a gente tem são diferentes, então é preciso que essa resposta seja pensada dentro desse contexto para ser uma boa resposta e poder ser aproveitada pelo profissional, também baseada nas melhores e mais recentes evidências científicas. E boas solicitações geram boas respostas, então é preciso também saber formular bem a pergunta, saber fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico do caso, para que a resposta possa ser bem elaborada, né? Um exemplo, né, de uma das plataformas de teleconsultoria, que é a do núcleo da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o acompanhamento dessas perguntas e respostas, dessas teleconsultorias, mostrou que 87% dos casos, né, modificou a conduta que o profissional ia ter se não tivesse recebido essa segunda opinião. Vejam que dado interessante. 64% dos casos evitou esse encaminhamento do paciente que ia ser atendido na atenção básica, na estratégia de saúde da família, evitou a necessidade dele ser removido para um outro serviço ou ser encaminhado, referido para um outro serviço, uma atenção especializada. E 10% dos casos que não iam ser encaminhados para uma especialidade, para um especialista, a partir dessa teleconsultoria foram encaminhados. Então, a gente mostra que melhorou a resolubilidade como um todo. Você desonera, você resolve mais rápido, melhor, evita o paciente andando de um lado para o outro, o profissional fica mais satisfeito com o resultado. Então, é uma ferramenta realmente muito útil, né? E nós tivemos a oportunidade de trabalhar publicações internacionais, né? Esse é um artigo que a gente publicou no Journal of International Society for Telemedicine and Health, em que a gente mostrou toda a evolução do programa Telesaúde Brasil Redes, a evolução desde o desenvolvimento, implementação e integração, e em paralelo como é que a gente foi atualizando as normas, a regulamentação, as portarias que disciplinavam o programa, né? Então, as lições aprendidas que nós tivemos. E depois também eu tive a oportunidade de ser editora de um número especial dessa revista, desse periódico, em que a gente publicou um conjunto de mais de 10 artigos sobre a experiência brasileira, de diferentes autores, mas a experiência brasileira do programa do Telesaúde Brasil, da Universidade Aberta do SUS, da Rede Universitária de Telemedicina, né? E em 2011, a Organização Pan-Americana da Saúde, ela reconheceu o nosso programa, o Telesaúde Brasil Redes, como uma referência, né, de modelo para outros países. Até hoje, a gente faz parte de um grupo de experts da OPAS em Washington, que oferece suporte, assessoria para OPAS, para documentos, para diretrizes sobre telesaúde no mundo, e principalmente na região das Américas. Então, o Brasil, tudo isso para dizer assim, o Brasil tem uma experiência consolidada, né? A gente tem um espaço robusto e sólido para avançar na teleconsulta, para avançar
em poder fazer mais serviços em teleodontologia, como já são feitos em outras partes do mundo, né? Em outras partes do mundo, quando a gente fala em teleodontologia e telesaúde, a gente está falando da teleconsulta também, a gente não está falando só da teleconsultoria. No Brasil, a gente está criando as condições devagarinho para ir avançando, né? Eu também participei no município de São Paulo da implantação do Telesaúde Redes do município de São Paulo. Em 2015, 2016, nós criamos uma plataforma integrada ao prontuário eletrônico, ao SIGA, né, que é o prontuário eletrônico do município de São Paulo, com várias parcerias dentro do município, e instituímos esse programa no município de São Paulo. Demos um curso de formação para profissionais, 60 profissionais que eram já ligados, médicos, enfermeiros, dentistas, ligados à própria Secretaria Municipal de Saúde, participaram desse curso inicial para depois multiplicarem para outros profissionais e para que os serviços do município pudessem funcionar entre si, trocando essas opiniões por meio de teleconsultorias, né? Então, nós capacitamos os próprios profissionais da rede, o que deu uma sustentabilidade para o programa. Isso foi feito junto com a Bireme, com a OPAS também, né? E esse é um artigo que a gente publicou recentemente na Brazilian Oral Research. A pesquisadora principal é a professora Karen Bavaresco, do Rio Grande do Sul, e nós trabalhamos juntos. Ela fez o pós-doc dela conosco lá na FOUSP, e ela analisou 720 teleconsultorias odontológicas oferecidas, e vejam que interessante, em 64% dos casos, a teleconsultoria odontológica promoveu uma mudança na conduta do profissional, né? Então, mostrando de novo, também na odontologia, uma efetividade dessa ação, né? E um exemplo para vocês de uma ação que a gente está fazendo na graduação, na disciplina de odontopediatria da FOUSP, depois que nós tivemos a suspensão dos atendimentos clínicos aqui, numa clínica de prevenção, que a gente atendia os bebês, e esse atendimento foi suspenso de uma forma prolongada. E atendendo dentro da norma do Conselho Federal de Odontologia, como a gente pode fazer a teleorientação e o telemonitoramento, então nós implementamos esse serviço. Nós primeiro criamos um portal de saúde bucal da criança, foram desenvolvidos vídeos, podcasts, hipertextos, e essa ação, ela tem um apoio da Colgate. Eu queria aproveitar para agradecer a Colgate, que tem sido uma parceira de primeira ordem nas ações de teleodontologia da FOUSP, né, tem apoiado essas ações pioneiramente, né, e a gente, então, desenvolveu esse portal que está em acesso aberto para todos os pais. Então, vocês que atuam fazendo bem e atendendo crianças, podem também acessar esse portal da FOUSP, que tem essas informações de promoção e prevenção, e a gente espera também que, possivelmente, junto com a Colgate e com a Turma do Bem, a gente vai poder enriquecer esse espaço. Então, aqui, os podcasts, a gente criou também um canal no YouTube, onde os vídeos ficam hospedados, esses vídeos de promoção e prevenção voltado para os pais e para as crianças, né? E essa ideia de ter informações veiculadas na internet, ela se mostra muito importante, porque os estudos comprovam, esse foi o trabalho de mestrado da Deise Garrido, que é nossa colega, e compõe com a gente o núcleo de telesaúde FOUSP Site, que é a ação que a gente coordena lá na FOUSP, em teleodontologia e telesaúde. A Deise é nossa pesquisadora vinculada, e o mestrado dela, ela mostrou que ela fez um estudo com pais de pacientes no Instituto da Criança que trabalham com as crianças que atendem, onde são atendidas crianças que têm doenças renais crônicas. Então, são crianças que têm que frequentar o serviço quase que diariamente, semanalmente, para poder fazer hemodiálise ou para fazer o seu acompanhamento, e com várias complicações de saúde geral, com pouco tempo para cuidar da saúde bucal. Então, foi feito esse trabalho lá, mostrando a importância de cuidar da saúde bucal desses pacientes, né? E se observou na pesquisa com os pais que 91% têm acesso à internet, 88% buscam informações de saúde na internet, a maioria acessa a internet pelo celular. Então a importância da gente também fazer o desenho dessas plataformas, dos sites, de uma forma que a usabilidade, que seja centrada no usuário, que seja amigável de consultar pelo celular, pela tecnologia móvel.
Embora os médicos continuem sendo a fonte primária de informação em saúde, mas a maioria ele já divide espaço hoje com a internet. E 65% dos pacientes que buscam essas informações na internet não divide essas informações, não compartilha essas informações com seus médicos. Daí a importância, e 93% deles consideram essas informações úteis. Então é muito importante a gente buscar construir espaços de informação de qualidade na internet, porque de fato os pacientes consultam, né? Então a gente fez o portal para que os pacientes e os pais dos pacientes pudessem consultar, e nós implementamos um serviço de teleorientação e telemonitoramento para os pais sobre a parte de promoção e prevenção da saúde dos bebês, né? Então, esse serviço está implantado esse semestre. Usamos uma matriz de classificação de risco, que foi desenvolvida pelo professor Marcelo Bonecker, que é nosso professor titular, e coordena muito, assim, de forma muito competente essa parte de epidemiologia, prevenção, promoção e atendimento na primeira infância também, né? E, então, estamos testando algumas plataformas, trabalhando com diferentes plataformas, né, e, de certa maneira, assim, deixar para vocês como uma mensagem, né, como uma ideia de que o uso adequado da tecnologia, seja na odontologia, no resto da saúde, ela melhora a entrega de serviços, melhora a saúde, o funcionamento, pode melhorar a atenção que a gente oferece para o paciente, trazer qualidade. Mas, para isso acontecer, nosso foco deve estar na qualidade do serviço que a gente presta para o paciente, seguindo todos os parâmetros de qualidade, de segurança, uma visão multiprofissional sempre que possível, né, e buscar padrões de infraestrutura, de conectividade, de formação das pessoas para nessa área de informação e informática, para garantir também, agora mais recentemente, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e vocês sabem que os dados de saúde são dados sensíveis, tá? Então, eu queria também aproveitar para convidar a todos, agora em fevereiro, possivelmente, espero que com a parceria da Colgate de novo, a gente vai oferecer um curso pela Fundecto, pela Fundação da FOUSP, mais amplo sobre teleconsulta, sobre a LGPD, sobre plataformas de teleconsulta e teleconsultoria, para realmente dar um apoio, um suporte para ampliação do uso dessa tecnologia. Também aproveitar para contar para vocês que esse ano a nossa Faculdade de Odontologia da USP está fazendo 120 anos, essa imagem antiga aqui mostra onde a faculdade nasceu, que foi lá na Rua Três Rios, no centro da cidade. E a FOUSP foi uma das das 5 faculdades que formaram a USP quando a USP foi fundada em 1934, e hoje aqui, né, nós estamos já dentro da cidade universitária. Então, estamos comemorando o aniversário da FOUSP. Na FOUSP, eu coordeno o núcleo de telesaúde FOUSP Site, que é o nosso centro de pesquisa, de ensino e de cultura e extensão na FOUSP. A gente oferece cursos à distância, cursos autoinstrucionais, em parcerias que a gente estabelece, então, até eu vou mostrar aqui rapidamente antes de terminar, né, então a gente tem várias parcerias, né, então, aqui, no nosso canal do YouTube, que é o canal Telesaúde FOUSP Site, a gente tem uma série de recursos de aprendizagem, tá, vou mostrar aqui rapidamente esse aqui que mostra como fazer a anestesia pterigomandibular, então são objetos de aprendizagem. Tem um outro ali que é sobre o ICEDAS também, né? Esse trabalho foi uma parceria com a disciplina de telemedicina da USP, o professor Schau, né? E a gente desenvolveu dentro do projeto Homem Virtual, que teve financiamento do CNPq, alguns objetos de aprendizagem, esses 3 objetos de aprendizagem que estão lá. Então, está mostrando como fazer uma anestesia pterigomandibular na criança antes da erupção do primeiro molar permanente, a variação da técnica, né? Então, isso é muito útil para a gente poder ensinar os alunos, né? E também, aqui mostrando uma extração, e esse outro aqui é sobre o ICEDAS, que é uma escala, um índice de diagnóstico que se usa para fazer diagnóstico e monitoramento de lesões de cárie. Esse daqui, ele tem inclusive um áudio, e ele está presente lá nas 3 línguas. Opa, peraí, deixa eu desligar isso aqui que entrou sem querer.
desculpe. Deixa eu voltar para a nossa apresentação, está acabando, tá? Bom, nós também, na parceria que nós temos com a Universidade Federal do Maranhão, a UNASUS, da Universidade Federal do Maranhão, nós temos desenvolvidos aplicativos, cursos, né, e e-books na área de, esse aqui foram 2 que a gente desenvolveu, odontologia para pacientes com comprometimento sistêmico e saúde bucal da gestante. Esses 2 cursos agora, nós reabrimos uma próxima edição, então eles estão abertos para quem quiser fazer esses cursos aqui nesse site, são cursos autoinstrucionais, totalmente à distância e gratuitos, que dão certificação. Então, é muito interessante, a gente se qualifica mais, e o de saúde bucal da gestante a gente desenvolveu a partir de uma nova norma do SUS, que incluiu a consulta odontológica no pré-natal da gestante, e isso traz para os dentistas o desafio de atender bem e atender na equipe multiprofissional. Esse curso, ele hoje está super moderno, ele tem problematização, metodologias ativas, tá? E também um terceiro curso que está aberto, que é o de design instrucional para desenvolvimento e produção de recursos autoinstrucionais para EAD, aqui mais para quem oferece cursos, né? Esse trabalho todo também tem implicado da gente fazer registros de softwares no INPE, e dentro desse trabalho, além dos cursos, a gente faz parte de um grupo interinstitucional de pesquisa do CNPq, que é coordenado pela UFMA, pela professora Ana Emília Figueiredo, e esse grupo se chama SITE, Grupo SITE, que é Saúde, Inovação, Tecnologia e Educação. E nós temos uma loja virtual, né, na Google Play, na Apple Store, com uma grande coleção de e-books, de conteúdos, são 12 temas de toda a área de saúde pública. Um dos temas, uma das áreas temáticas é odontologia, onde a gente tem desenvolvido vários cursos, e até o fim do ano, início do ano, nós vamos desenvolver muitos outros. Tem um de urgências odontológicas, de o atendimento oncológico, tem uma série de temas hoje que já estão na linha de produção e que a gente vai produzir proximamente. Os 2 cursos que a gente já ofereceu, nós tivemos 27 mil dentistas inscritos em todo o país, a gente tem feito a avaliação de satisfação por meio de teses que a gente tem orientado, e a satisfação é grande, e mesmo assim a gente tem cada vez mais aperfeiçoado esses cursos, tá? E nós também integramos a Rede Universitária de Telemedicina, a RUT, o nosso núcleo coordena o SIG Teleodontologia. As sessões que já aconteceram estão disponíveis no nosso canal do YouTube, eu convido vocês a entrarem, pesquisarem, se inscreverem nesse canal. Nós temos sessões mensais, para as quais a gente tem convidado sempre a Colgate tem sido uma parceira de primeira ordem, e esse mês, semana que vem, dia 27 de novembro, nós vamos ter uma atividade muito especial, que a Colgate está em parceria conosco e com a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Então, o professor Sérgio Uribe, que coordena na IADR, que é a maior instituição, o maior órgão de pesquisa internacional odontológica da IADR, né, International Association of Dental Research, e ele vai apresentar justamente o grupo, a ação, ele coordena a rede de teleodontologia, que é o e-Oral Health Network, da IADR. Então, ele vai trazer essa experiência para nós, no SIG Teleodontologia, e no mesmo evento, nós vamos ter o doutor Juliano do Vale, falando sobre as resoluções da teleodontologia no Brasil, e também trazendo aí essa mais atual, a questão da assinatura digital para dentistas. O evento vai acontecer, então, dia 27 de novembro, às 14 horas, pelo nosso canal do YouTube. Então, convidamos vocês a se inscreverem e participarem conosco, tá? Eu queria agradecer essa oportunidade de poder ter conversado um pouquinho com vocês sobre esses trabalhos que a gente desenvolve, convidar vocês para participarem das nossas atividades, dos nossos cursos, que tem, volto a relembrar, o apoio da Colgate também, tá? Então, é isso, e volto aqui, vou interromper a apresentação e voltar para a nossa tela, né? E eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz de participar do Feliz por Ajudar, né?
e vou responder aqui algumas perguntas da pesquisa do Feliz por Ajudar, essa iniciativa da Turma do Bem, juntamente com a Colgate, né? E, bom, eu acho que a atitude do brasileiro, o brasileiro, ele tende a ser solidário, né? Tanto é assim que a Turma do Bem conseguiu muito sucesso, né? A gente tem no Brasil inteiro, muitos dentistas que participam e ajudam e fazem um atendimento para quem precisa, para quem mais precisa. Esse é só um exemplo. Na pandemia, nós tivemos várias organizações, iniciativas da sociedade civil, para doar alimentos, para doar máscaras, álcool gel, né, tanto empresas quanto pessoas físicas doaram cestas básicas, né, para alimentação. Então, eu acho que o brasileiro, de maneira geral, ele é solidário e eu daria uma boa nota para o brasileiro. Vamos dar um 8,9, sempre dá para melhorar um pouquinho, né? E eu já participei de várias ações individuais e em grupo de ajuda, né? Já participei de ajudas organizadas pela sociedade civil, mas a minha maior experiência em ações solidárias, não sei se exatamente solidárias, mas é de participar de políticas públicas, né? Então, eu tenho uma experiência de 16 anos trabalhando com políticas públicas, e eu acho que, ao lado das ações solidárias, as políticas públicas, elas podem resgatar direitos, corrigir desigualdades, né? Então, traz também uma outra dimensão desse processo da solidariedade, que é a gente criar uma sociedade mais equilibrada, mais igualitária, que é uma coisa que a gente precisa para que cada vez menos a gente possa ser solidários entre nós, mas numa situação de menos desigualdade. E a política pública é um ótimo caminho para isso. Então, a minha maior experiência tem sido trabalhar com políticas públicas. Eu participei da criação do ProUni, Programa Universidade para Todos, que levou mais de 3 milhões de jovens de baixa renda que não teriam acesso à educação superior para a educação superior. No Ministério da Saúde, a gente participou, o Telesaúde Brasil foi uma ação importante, muitas outras que a gente desenvolveu. Na Prefeitura de São Paulo, eu também criei e coordenei a São Paulo Carinhosa, que foi uma política integral para o desenvolvimento da primeira infância. Eu acho que a gente participar de ações em que a gente pode se doar e ajudar o próximo traz um nível de satisfação que talvez seja a maior satisfação que a gente pode sentir, né? Que é quando a gente atende alguém que precisa, quando a gente ajuda alguém que precisa, né? Eu citaria um exemplo que aconteceu ontem, né? Então, dentro do teleatendimento de bebês que a gente faz na FOUSP, nós tivemos uma das bebês, ele é de promoção e prevenção, mas uma bebê estava com dor, sem conseguir dormir à noite, então, de última hora, assim, nós tivemos que arrumar uma forma de nos mobilizarmos e podermos atender essa criança, né? Então, conseguimos ontem fazer esse atendimento, tivemos que praticamente trabalhar a boca toda da bebê, com tratamento restaurador traumático, alguma reabilitação, para que ela pudesse voltar a ter qualidade de vida, né? Então, esse trabalho, que eu sei que é muito o que vocês fazem também para as crianças que precisam, ele traz para a gente uma grande satisfação pessoal, né? Acho que quem ajuda se beneficia tanto ou mais do que quem é ajudado, né? Eu tenho muito, acho que essa que eu contei agora é um exemplo de ação que eu fiz, que ajudou, como essas outras das políticas públicas, que eu senti que ajudou muita gente, eu tenho ouvido muitas histórias, e isso eu me senti muito bem, eu me senti muito realizada, talvez seja uma das maiores realizações que a gente pode ter, né? E o que será que motiva as pessoas a serem ou não solidárias? Eu acho que uma das coisas tem muito a ver com a criação, com a educação que a gente recebe desde criança, desde cedo. Esse é um aprendizado que tem que acontecer desde a primeira infância, né? Que é poder enxergar as pessoas à nossa volta, poder se sentir sensibilizado, ter empatia com a situação de cada um. Isso tem que começar cedo. Eu acho que é a melhor forma disso acontecer, né? A gente não nasce assim, mas isso é uma coisa que a gente desenvolve, que às vezes certas posturas ou ambientes podem estimular ou não, né? Então, eu acho que, no geral, é claro, as pessoas têm uma natureza que, se elas
estiverem num ambiente favorável, as pessoas tendem a ser solidárias, mas existem uma série de situações, né, onde você pode ter vamos dizer assim, o bloqueio desse lado mais solidário das pessoas, né? Às vezes, pessoas começam a acumular riqueza, bens, e vão se tornando fechadas, egoístas, e deixam de ajudar os outros. E muitas vezes, em ambientes que a gente vê muita carestia, as pessoas têm dificuldades, e o pouco que elas têm essa disposição de ajudar e de compartilhar. Eu já fui ajudada, né? Me lembro de muitas situações em que você, às vezes, está numa situação que você precisa de ajuda, e eu me senti muito grata, né, quando eu fui ajudada, e ao me sentir muito grata, eu tive vontade de também poder ajudar outras pessoas da mesma forma. E eu queria agradecer essa oportunidade de participar dessa iniciativa tão bonita, que é o Feliz por Ajudar, e parabenizar a todos os nossos queridos colegas dentistas que participam dessa ação, parabenizar a Turma do Bem e parabenizar também a Colgate. Muito obrigada.